E aí, criaturas, tudo bem? Eu sou Fábio Castilhos, esse é o canal Parênteses e roda a vinheta. Bom, esse é o vídeo de última hora com algumas dicas para o pessoal que está meio perdido com relação à redação do Enem. Lembrando o último vídeo, algumas dicas são importantes. A tua redação vai ser avaliada por 5 critérios. E cada um desses 5 critérios vão ser pontuados em 0, 40, 80, 120, 160 ou 200 pontos. O primeiro critério tem a ver com o domínio da norma culta. O segundo tem a ver com a adequação ao tema e ao formato do texto. O terceiro é mais relacionado à argumentação. O quarto item é a coesão do texto. E o quinto, a intervenção que tu vai fazer em relação à proposta. Lembra, é claro, que escrever não tem nada a ver com sessão espírita, não é dom, não vai baixar um santo para fazer com que tu escrevas melhor. Tu tens que lembrar que escrever foi um treinamento que tu veio fazendo ao longo do tempo. Mas se tu tá perdido agora no último momento e não sabe como é que tu vai te virar, pensa em focar principalmente nas tuas grandes qualidades. Qual é o estilo da tua escrita, quais são as tuas opiniões. Foca a tua escrita naquilo que para ti são os teus pontos fortes. Isso pode te ajudar bastante ao escrever a tua redação. Por isso lembra que a tua redação tem muito mais a ver com a argumentação que tu vai apresentar do que necessariamente só a correção das palavras. O Enem ele vai buscar privilegiar, beneficiar, ele vai pontuar as tuas boas ações, as tuas boas escolhas. Ele não vai buscar a penalização da quantidade de erros que tu cometeres. Por isso, uma boa organização do teu pensamento é importante. Quanto mais tu organizares as tuas ideias do início ao fim do texto, melhor. Pensa também que tu tens que ter uma tese para ser defendida. O Enem ele não faz perguntas, ele te dá uma frase-tema e a partir dessa frase-tema tu questionas. Por que isso é importante? E aí é que vão vir as teses e os teus argumentos. Pensa também numa outra coisa. Tu podes e deves usar dados da realidade. É claro que tu não vai ficar viajando e não vai ficar inventando dados. Isso é um perigo. Afinal de contas, tu vai estar criando uma incoerência argumentativa. Tu tens de usar os dados, busca usar os dados do próprio Enem. O Enem tem dados para te oferecer e tu podes usá-los. A proposta vai te trazer algumas situações e tu mesmo pode lembrar de algumas citações, algumas falas, alguns trechos, dados que são importantes das tuas leituras. Isso vai ser avaliado no Enem. Afinal de contas, lembra que uma das características do Enem é como eu consigo trazer as diferentes áreas do conhecimento para a minha redação. A proposta do Enem é organizada em torno de 3 ou 4 textos. Esses textos vão ser 2 deles verbais e 1 ou 2 deles não verbais. Dessa forma a gente consegue perceber qual é o foco da proposta. Como é que ele está direcionando a proposta? Pensa no seguinte, um texto vai ser mais geral, haverá, é claro, uma charge, uma propaganda, um gráfico para ser analisado, e um texto mais específico, mais científico, com a opinião de algum especialista. Por que isso é feito dessa forma? Para que tu possa ser avaliado nos níveis de leituras que tu tens. Seja numa leitura mais geral, seja numa leitura mais específica, ou até mesmo se tu consegues interpretar e depreender algum texto que não seja verbal. A proposta do Enem normalmente vem em frases, das quais nós podemos retirar a nossa tese. Pegando os últimos anos, de 2011 para cá, nós vamos analisar que tipo de tema é esse e como ele se apresentava. Em 2011, nós podemos questionar a proposta. Por que é importante viver em rede no século XXI? No século XXI, quais são os limites entre o público e o privado? É necessário haver uma diferença, um limite entre a vida pública e a vida privada no ato de viver em redes no século XXI? Já em 2012, o questionamento é outro. Por que o Brasil é ponto de chegada para muitos estrangeiros? O que o Brasil tem a oferecer para os estrangeiros que vêm tentar a sorte no Brasil? O que o Brasil pode oferecer e o que o Brasil oferece para os estrangeiros e para os brasileiros em termos de economia, de política, de vida social? E pensando no ano passado, nós podemos questionar o tema da seguinte forma:
Quais são as consequências de termos implantado a lei seca no Brasil? A lei seca funciona de verdade e diminui-se o número de acidentes de trânsito e de mortes no trânsito? Por que a lei seca foi uma boa decisão na época? Ou, ainda, se eu quiser questionar, por que a lei seca não foi uma boa decisão para ser implantada socialmente? O ato de nós questionarmos o tema é importante porque é dali que nós vamos retirar a nossa tese. A nossa tese é a resposta a essa pergunta. E mais do que isso, quando nós respondemos a essa pergunta, nós estamos também gerando argumentos que respondam a essa tese. Agora, no exercício de previsão, nós podemos imaginar o que poderá ser tema no Enem de 2014. Pensa no seguinte, aquilo que é extremamente recente não precisa ser necessariamente descartado, mas é difícil aparecer. Por exemplo, a seca em São Paulo ou o ebola na África são elementos que provavelmente não vão ser questionados, mas nunca se sabe. Por outro lado, coisas que aconteceram nos últimos meses e nos 2 últimos anos podem aparecer. Não que o movimento das manifestações de junho sejam um tema, mas o comportamento político do brasileiro pode ser um tema. Pensando ainda nas questões políticas, eleição pode ser tema? A Copa pode ser tema? Não creio. Mas o fato de nós sabermos questionar a sociedade em que nós vivemos e como nós vivemos em sociedade, a nossa organização social, o indivíduo que sabe viver nessa sociedade, isso pode ser um tema. Vamos pensar e chutar num terceiro tema. Pensando nas manifestações de 2013 e pensando que houve eleições, é uma boa oportunidade para que a gente tente consertar alguns problemas no Brasil, como, por exemplo, questões relacionadas à desigualdade social. O fato de haver uma luta de classes e de haver uma oposição, muitas vezes política, econômica e até mesmo social, leva as pessoas a questionarem a classe em que elas estão e se podem lutar por mais direitos, por mais condições e como devem lutar por fazer isso. Daí, questionar a desigualdade social no Brasil é um bom tema. Lembra que ele tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução é o momento em que tu vais começar já a responder a tua tese. Tu vais apresentar os teus argumentos a partir da introdução. É ali também em que tu vais imprimir um estilo. Tu já vais começar a colocar uma comparação, uma autoria, tu vais dar um testemunho rápido, tu vais fazer uma citação a partir da introdução e começar a seduzir o teu interlocutor. Já o desenvolvimento é a parte mais consistente do teu texto. É ali em que tu vais reforçar a tua tese, vai dar mais a tua opinião, vai aprofundar os teus argumentos e vai trazer dados externos para a realidade do teu texto. É ali em que tu vais convencer o teu interlocutor que a tua opinião é de fato relevante. O último parágrafo é a conclusão. É ali em que tu vais laçar o teu interlocutor. O avaliador vai ler o teu texto e ele precisa ter a ideia de que tu estás retomando a introdução e fechando a tua redação. É ali também em que tu vais deixar muito clara que existe uma intervenção de fato social em relação à proposta do Enem. No momento que tu estás escrevendo o texto, tu precisas deixar muito claro, não que tu tens uma solução miraculosa para a proposta, mas que tu podes dar uma intervenção social, que a tua intervenção, que a tua ideia para intervir no problema social é relevante, possível e nada utópica. De resto, a todos uma boa prova, relaxa e arrasa no Enem 2014. Tchau!